Boa noite a todos e a todas. Esse é o nosso encontro de toda sexta-feira, o Desconfinando as Ideias. E hoje nós vamos receber a Patrícia Porto, professora Patrícia Porto, que vai conversar com a gente sobre questões de gênero na performance musical. E a pergunta que é, digamos assim, a pergunta problema, né, da conversa é: o rock é machista? Então, questões de gênero na performance musical, que é um dos temas de pesquisa da Patrícia Porto, que é minha colega da Universidade de Caxias do Sul, professora, curso de música. Eu vou fazer uma leitura do currículo, de alguns elementos aqui do currículo da Patrícia, e em seguida a gente já passa a palavra para ela. Então, a Patrícia é doutora pelo Programa de Doutorado em Letras, Associação Ampla UX-Uniriter, com a tese O Cancioneiro Popular da Imigração Italiana, a leitura como processo de construção de sentidos na performance da canção. É mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas, onde também fez o curso de violão, né, bacharel em violão, curso superior de música. Então, ela é professora do curso de licenciatura em música da Universidade de Caxias do Sul, no qual ministra as disciplinas de História da Música Ocidental, Filosofia e Estética da Música, Arte e Cultura Popular, Semiótica Aplicada, Pesquisa em Música, Práticas Musicais do Brasil. Enfim, a Patrícia é do corpo docente permanente do Núcleo Interdisciplinar Cultura, Arte e Patrimônio da Universidade de Caxias do Sul e tem experiência nas áreas de música, estética e semiótica. Então, Patrícia, que bom que você está fazendo parte dessa turma, dessa primeira edição do Desconfinando as Ideias. E muito legal. Eu estava ansioso, assim, esperando o dia 11 de dezembro para a gente fazer essa conversa contigo. E é isso. Muito legal te ter aqui no Desconfinando as Ideias. A palavra é sua, toda sua. Obrigada, André. Primeiramente, eu queria agradecer esse convite, né? Para mim foi muito importante receber esse convite. Eu tenho tentado acompanhar as conversas sempre que eu posso, né, do projeto Desconfinando Ideias, o que tem sido para mim muito, muito bom. Também quero aproveitar e agradecer a participação aqui, dar boa noite, né, agradecer a participação a todo mundo que está assistindo. Eu estou vendo que tem amigos próximos, alunas, alunos, ex-alunos, enfim, pessoas muito queridas para mim e que certamente me fazem, como eu estava comentando um pouco antes, me sentir abraçada, né, num momento em que isso parece tão difícil, né, então eu queria muito agradecer isso. E queria fazer um agradecimento especial à Ingrid, que é minha aluna de graduação, ela é minha orientanda, na verdade, de pesquisas de graduação, e que sem ela eu não teria conseguido construir esse trabalho. A Ingrid me ajudou muito, não só na discussão das ideias, mas também me ajudou a procurar referências, me ajudou a pensar como elaborar esse trabalho, então eu devo bastante a ela, tá? Então, quando o André me convidou para fazer essa conversa no Desconfinando as Ideias, ele sugeriu esse tema, né? O rock é machista? Questões de gênero na performance musical. Apesar de eu ter trabalhado em minhas pesquisas com assuntos relacionados à performance musical, corpo e gênero, e apesar de eu ter iniciado minha atividade enquanto musicista através do rock, ainda assim, naquele momento eu fiquei um pouco preocupada. Eu pensei, será que eu consigo falar sobre isso? Passado algum tempo, acho que alguns meses depois, um mês depois, um dia eu estava conversando com o Windsor sobre a minha fala, e ele me comentou alguma coisa do tipo: se tem alguém que pode falar sobre isso, Patrícia, é tu.
Aí, naquele momento, o comentário que ele fez bastante sentido, justamente porque esses dois assuntos, né, tanto o rock quanto a performance, estão relacionados com coisas que eu faço, né, com a minha atividade pessoal e profissional. No entanto, quanto mais eu pensava sobre o assunto e mais tentava me preparar para essa conversa, mais comecei a pensar que talvez o Whindersson estivesse enganado, né? Longe de mim aqui dizer que eu não estava certo, tá, gente? Que fique claro. Pois, de certa forma, é justamente a intimidade que eu tenho com o assunto que o torna tão complexo de ser falado. Acredito que seja muito mais fácil falar sobre o que está distante da gente, né? Distante de nós. Falar sobre nós mesmos é falar sobre nossos traumas, nossas fraquezas, sobre os erros que cometemos e que ainda repetimos, mesmo que hoje possamos racionalizar e estar conscientes destes erros. É enxergar não apenas as ações dos outros, mas a nossa própria responsabilidade, nossas próprias ações e a dificuldade que temos de nos libertar delas. Fiquei muito preocupada em como eu ia realizar essa fala para vocês. Mas aí, assistindo outras lives e conversando com os colegas, eu fui me permitindo pensar em outras formas de narrativa, pois eu acredito que essa, inclusive, seja uma das ideias do projeto do André. Por isso, eu peço que sempre me interrompam, né, quando tiverem perguntas ou queiram comentar alguma coisa. Além disso, também eu me permitia convidar a Ingrid para fazer um pequeno relato das experiências dela. Então, esse pequeno prelúdio de trama autobiográfica e psicológica tem como objetivo situar a minha fala. Neste momento, eu sou a pesquisadora, sou a professora, sou a contrabaixista, violonista, compositora, mas sou também a menina de 14 anos que começou a tocar em uma banda com outras 2 meninas e sou a mulher de 41 anos que está falando sobre isso. Eu não sou uma, sou muitas. Então, depois de uma pequena crise existencial, comecei a pensar em como organizaria essa conversa. E cheguei à conclusão que talvez fosse interessante nortear essa fala justamente através da pergunta que o André me sugeriu, né? O rock é machista? A partir daí comecei a pensar, qual gênero musical não é machista? Existe algo que diferencia o rock, enquanto gênero musical, de tantos outros no que se refere ao machismo? O assédio, a discriminação, as piadas, os julgamentos, a condescendência, os riscos, são atributos apenas do rock? Assim, optei por desenvolver essa conversa justamente a partir desse questionamento, buscando discutir se existem elementos que diferenciam ou que deveriam diferenciar o rock de outros gêneros musicais. A fala vai abordar o rock enquanto produto da indústria cultural, trazendo relatos das experiências de mulheres no meio, demonstrando a objetificação do corpo feminino no rock e trazendo também prontos para reflexão. Primeiramente, é importante comentar que o rock é um estilo musical, na verdade são muitos, que inicia como música de negros e como um espaço de luta contra a discriminação racial, mas que logo se transforma em um produto da indústria fonográfica. Se já não bastasse o fato que ouvir música de negros fosse bastante lucrativo para a indústria, Hollywood contribuiu ainda mais para a indústria a construir a imagem do rock como símbolo de uma juventude rebelde, ao mesmo tempo em que modifica o status de música de negros e o associa a uma juventude branca e de classe média, o que pode ser exemplificado em filmes como Sementes de Violência. Também é de conhecimento a figura de Elvis Presley nesse processo de embranquecimento do rock. Assim, o rock é, prestem atenção na palavra, vendido como contracultura e ganha repercussões internacionais, fazendo com que pessoas de todo o mundo que se sintam incomodadas com o sistema vigente, que se sintam deslocadas, ignoradas, impotentes, consumam a ideia de liberdade e possibilidade de luta através da música. Inúmeras contradições fazem parte da história do rock, visto que ele surge como um produto do sistema que vende a ideia que podemos romper com o sistema. O rock personifica o paradoxo central da cultura de massas contemporânea. O fato que possui um alcance e influência global unificadora, de um lado, e a tolerância e criação de pluralidades, de estilos, de mídia, de identidades, do outro. O movimento punk é bastante representativo dessa contradição. Ele surge como uma reação agressiva a uma sociedade superindustrializada e desumanizada e acaba sendo massificado e vulgarizado pela indústria, que vende não tanto a música, mas principalmente a indumentária, as atitudes e a moda. O cabelo punk, por exemplo, passa a ser associado pela mídia ao novo estilo de vida nos anúncios de roupas, refrigerantes, cigarros, automóveis e etc.
Um exemplo mais presente é a expressão do it yourself, usada como marketing em diversas áreas, inclusive para vídeos no YouTube. Aí eu comento, né? Adorno já não dizia que a indústria comercializa toda forma de comunicação, tornando-a trivial, alienando-a e transformando-a em uma coisa, em um produto de troca, em um fetiche? O que seria diferente no rock? É o rock que é machista? Música que se manifesta enquanto manifesto. Talvez o rock devesse ser diferente. Festivais como Monterey e Woodstock permitiram, entre aspas, que as mulheres subissem ao palco como protagonistas, mostrando suas músicas, se manifestando a favor da liberdade sexual em um contexto da criação da pílula anticoncepcional. O direito ao gozo, o direito à autonomia sobre o seu próprio corpo. Música que se manifesta enquanto manifesto. Esse espaço, o rock, que se constrói como manifesto, ao mesmo tempo em que é uma potente arma da indústria, permite a formação de muitos gêneros musicais e muitas ideologias. O rock é diverso e distinto, e a cada nova ramificação do rock, movimentos identitários e ideologias são construídas, muitas vezes com sentidos completamente opostos. Da mesma forma que o movimento punk se manifesta em sua crítica ao sistema capitalista, o hardcore se constitui como um reduto de resistência contra conceitos e preconceitos, especialmente na música, no visual e na literatura. As mudanças ocorridas na área do hardcore resultaram em subgêneros que classificam sua polifonia, como crossover, thrashcore, moshcore, metalcore, old school, hardcore punk, hardcore melódico, grindcore, dentre outros. A designação do que é hardcore percorre todo um contexto cultural não estritamente musical. No meio hardcore, percebe-se identidades diferentes como punk, veganistas, abstêmios, queers, riot grrrls, dentre outros. E ideologias como anarquismos, feminismos, marxismos, também, dentre outros. E distintas formas de se relacionar poeticamente com a sociedade. As canções estão intimamente relacionadas com a vida social contemporânea. E a partir dessas representações e práticas socioculturais, podem-se apreender discursos engajados que problematizem e que manifestem um discurso alternativo ante a ordem e os valores estabelecidos, instituindo aí mais que uma prática cultural, mas uma manifestação política. Assim, nesse grande rock, temos estilos musicais que vão do cristianismo ao satanismo, do fascismo às lutas antirracistas, do machismo ao feminismo, veganismo, hedonismo e assim por diante. Nesse grande rock, temos sonoridades mais suaves, pop, alternativas, vanguardistas, agressivas, sujas e extremas. A estética e a ideologia são valoradas por caminhos diferentes. Entretanto, muitas vezes os ouvintes de rock confundem essas instâncias. Esse grande rock, ele é ideológico e, por vezes, identitário. Diversos estudos sobre rock argumentam que a maior parte das pessoas começa a ouvir esse gênero musical na adolescência. Essa é uma fase da vida bastante complexa, pois geralmente é um momento de conflito extremo, um momento em que nos damos por conta que nossos pais ou familiares são humanos, um momento em que percebemos que tem alguma coisa muito errada com o mundo, um momento em que nos sentimos completamente estranhos a este mundo e que ao mesmo tempo desejamos com toda a nossa energia juvenil fazer parte de algo. Ter à nossa volta pessoas que nos entendam, que façam com que nos sintamos protegidos. Um momento em que, contraditoriamente, almejamos liberdade e segurança. Essa é uma fase em que buscamos construir nossas identidades. É uma fase em que fortalecemos nosso preconceito em relação a tudo e a todos que não se assemelham a nós. Considerando as inúmeras mudanças de contexto, o processo pelo qual muitas pessoas começam a ouvir rock é semelhante. No meu caso, eu escuto rock desde que nasci, acredito que muitas pessoas também. Mas foi no período da pré-adolescência que eu comecei a tocar em bandas de rock. Para contextualizar, isso aconteceu por volta de 1994 a 1995. Nos shows que eu frequentava naquela época, havia pouquíssimas mulheres. Na maior parte das vezes, havia apenas eu e mais 3 amigas, sendo que 2 tocavam comigo. A esmagadora maioria do público dos shows era masculino. Os festivais de rock de Pelotas, que é a minha cidade natal, juntavam bandas de diferentes gêneros de rock, como grunge, punk e metal. Quando a minha banda tocou pela primeira vez em público, fez muito sucesso na cidade, apenas porque éramos uma banda de mulheres. Naquela época, lembro de termos gostado dessa bajulação, afinal de contas, éramos adolescentes, queríamos nos sentir importantes, famosos. Não parávamos para pensar no porquê nossa banda era diferente das outras.
E a resposta era simples: éramos mulheres. Não demorou muito para que, já naquela época, isso começasse a me incomodar. Comentários como toca muito para ser uma mulher, ou toca tão bem quanto um homem, me incomodavam. Comecei a querer me libertar da minha condição de mulher instrumentista e tentar ser vista como instrumentista. Meu corpo e meu gênero eram um problema. Com o processo de adaptação no meio, sempre tentei ser vista como mais um cara. Procurei anular ou esconder o máximo possível minha feminilidade. Sempre evitei me envolver com homens no meio. Busquei ao máximo que não me vissem como uma mulher. Tentei provocar a anulação do meu gênero, do meu corpo, processo que eu tão pouco poderia identificar na época como machista. Talvez o rock não seja machista, mas eu fui. E, infelizmente, ainda sou. Hoje, passado mais de 25 anos dessa primeira experiência enquanto musicista, entendo que a performance musical reflete as mesmas estruturas de controle e opressão que são observadas na esfera social, já que o Estado interfere direta e indiretamente no que é permitido às raças e gêneros em suas práticas musicais. Muitos dos estudos sobre música e gênero fazem alusão à relação que existe entre o estilo musical da composição ou performance com o índice de participação de distintos gêneros nesses estilos, considerando que existem espaços musicais em que se tem uma maior participação de gêneros diversos, enquanto outros espaços musicais são predominantemente ocupados por homens brancos, como é o caso do rock, a partir da década de 50. A relação de controle das classes dominantes afeta as práticas musicais. Essas questões sobre as permissões de espaços e de ações para as pessoas, ou seja, sobre aquilo que o Estado permite que apenas alguns façam, sobre aquilo que é determinado como papel social adequado para cada raça e gênero na sociedade, encontram-se em incontáveis âmbitos. E geralmente pelo fato desses processos de discriminação serem tão redutos e discretos, eles passam despercebidos, pois são apenas pessoas comuns em situações comuns. Essa interferência pode ser observada na construção de simbolismos, na recepção e aceitação social do corpo feminino em sua relação com o instrumento, assim como pode ser percebida nas convenções sociais e econômicas relacionadas aos estilos musicais. Simbolismos diferentes estão associados não apenas aos estilos musicais, como também aos instrumentos que são tocados. No caso do rock, é muito mais habitual encontrar mulheres cantando do que tocando um instrumento. Instrumentos como a guitarra e contrabaixo elétrico são associados à prática masculina. No que se refere às mulheres que tocam bateria, essa relação se mostra ainda mais complexa, pois geralmente se supõe que o músico, para tocar bateria, precisa ter força, testosterona, ou seja, a bateria ser um instrumento não adequado ao sexo frágil. No caso do metal extremo, as vocalistas que fazem gutural, para quem não sabe, gutural então é um vocal de garganta, né? Aquele vocal que a gente poderia ter como exemplo o vocalista do Sepultura, ou seja, vocalistas mulheres que fogem ao padrão do que seria uma vocalista feminina, também são vistas com ressalva por parte do público. Por sua vez, as vocalistas que cantam com o que seria considerado uma voz feminina carregam o peso de se mostrarem femininas, muitas vezes precisando ser sensuais. Uma espécie de, eu brinquei aqui, princesa Disney das trevas. No que se refere ao rock mais pesado, como subgêneros do metal, essas definições de espaços permitidos aos corpos femininos carregam o estereótipo da não agressividade feminina, né? Como se as mulheres não pudessem ter agressividade. Por ser agressivo, o universo do metal não seria compatível com a feminilidade. No livro Não Somos Só Tetas e um Corset, Celebração das Mulheres no Metal, a autora Jill Hughes Kirtland comenta que entoar notas profundas, mais altas, destruir guitarras e tocar bateria de pedal duplo era geralmente feito por um homem. Com a testosterona nas alturas e com a agressividade da música, um show de metal não era um local para uma garota, ou era o que muitos pensavam. No mesmo livro, o depoimento de Linda McDonald, que é baterista do Phantom Blue, ela comenta que as produtoras tiveram inicialmente dificuldade de vender os discos, pois a banda não se encaixava no tipo de rock que as mulheres faziam. Segundo ela, entre aspas, eles não tinham ideia em como vender a gente, pois tínhamos um som muito pesado para a rádio e ainda não havia um modelo para eles seguirem. Nós não éramos a Runaways, ou Lita Ford, ou Beagles, ou a Gugus, em que se tinha uma fórmula sólida para se espelhar. Também buscando a não rejeição dos ouvintes pelo seu gênero e corpo, Angela Gossel, que é a vocalista do Arch Enemy,
Só para comentar, a banda Arch Enemy também utiliza esse vocal gutural, então, que é um vocal que a gente às vezes não consegue identificar qual é o gênero do corpo que está fazendo. Ela comenta que quando ela ingressou na banda, o grupo optou por lançar o seu single sem divulgar quem seria o vocalista. Assim as pessoas ouviriam sem saber que a vocalista era uma mulher. A banda entendeu que após lançado o single e tendo o público escutado sem conhecimento desse corpo que gerava a voz, eles não poderiam voltar atrás e retirar a aprovação que tinham dado antes. Então, como eu disse antes, o rock ele se ramifica em distintos subgêneros musicais. Eu entendo que cada um desses subgêneros há também índices diferentes de machismo. O rock mais pesado, justamente por carregar essa ideia de agressividade, mantém muitas vezes uma incidência grande de preconceitos em relação aos corpos femininos. Ironicamente, pode-se dizer que é um dos espaços em que se tem percebido um crescimento exponencial da participação feminina, inclusive com festivais realizados apenas com bandas femininas. Nesse percurso, na busca pela ocupação desses espaços, as mulheres sofreram e ainda sofrem diversas discriminações. Lina McDonald comenta que quando sua banda estava em busca de produtores, ouviam comentários como: "O que eu vou fazer com um ônibus cheio de mulheres em síndrome pré-menstrual?" Aí eu digo: o corpo feminino assusta, agride, é inconveniente. É habitual que bandas com destaque na cena recebam comentários fetichistas, como citados por Fernanda Lira, que é ex-baixista e vocalista da banda Nervosa. Entre aspas, ela diz: "Vira e mexe, nas redes sociais recebemos nude e mensagem de cara fazendo pedido estranho. Tipo para tocar descalça para poder ver nossos pés. Ou que pagaria para ter uma foto da minha bunda. Quando posto foto de short ou biquíni, então show de horrores nos comentários." A Fernanda também comenta que uma vez a banda Nervosa inteira foi barrada no próprio camarim. Ao chegarem, o segurança disse que a partir daquele ponto só poderia passar a banda. Elas mostraram os credenciais e o segurança respondeu dizendo que era só para a banda e não era para acompanhantes. Ela então teve que chamar o produtor, um homem, para explicar para o segurança que elas eram a banda. Existem inúmeros relatos de situações semelhantes nos bastidores de shows, sendo que inclusive eu já passei por situações do tipo. É frequente as organizações dos shows de metal acharem que as mulheres são namoradas dos músicos, impedindo suas entradas nos ambientes restritos. Isso acontece também a nível internacional. Muitas vezes com bandas bastante conhecidas, como no caso do White Zombie. A baixista do grupo, Sean Yusselt, ela lembra que, entre aspas, a equipe local ou auxiliares de palco me tratavam como uma merda e tentavam me expulsar dos meus próprios bastidores, presumindo que eu não pertencia ao lugar, já que eu era uma menina. Mas os fãs e as bandas com quem tocamos sempre me aceitaram como um dos caras, o que eu adorei. Nesse ponto, eu queria chamar atenção para o fato que a Sean se referiu a ser vista como um dos caras. Também a Angela Gossel, do Arch Enemy, comenta algo semelhante, sobre o público, aceitá-la como vocalista por ainda não saber que ela não se tratava de mais um cara. Ser mais um cara. Essa foi a estratégia que eu usei para sobreviver e me adaptar a um espaço que, ao mesmo tempo que me acolheu enquanto musicista, rejeitou meu corpo. Anulação do meu corpo, esse corpo que assusta, que agride e é inconveniente. Esse corpo, o corpo feminino, ele é bastante referenciado nas capas de disco de rock. Quanto à erotização do corpo feminino nas capas de álbuns, também é possível observar o maior índice de objetificação do corpo em capas de discos de bandas de metal. Entretanto, o uso do corpo da mulher enquanto objeto nas capas de disco de rock é bastante eclético, como vocês vão poder assistir. Carol! Queria aqui, então, pedir para a Ingrid compartilhar, por favor, as capas. Então, aqui a gente, acredito que todos estejam vendo, podemos ver aqui uma capa do Scorpions, pode passar para outra, Ingrid. Essa capa é bastante interessante, é uma menina, né, uma púbere, seminua, numa pose sensual. Tudo bem, a gente pode entender isso também como uma crítica, a gente sempre vai poder pensar como uma subversão ao sistema, né, essa que é a ironia da coisa. Ingrid, pode passar. Nazaré, acho que é autoexplicativo, a próxima. Sugar Ray, então, também acho que é autoexplicativo. Essas duas bandas que eu comentei, né, tanto Nazaré quanto Sugar Ray são bandas de hard rock.
A próxima, Ingrid. Jota Quest, então, a moda brasileira que todo mundo conhece, né? Então, aqui a gente percebe que a mulher está sendo servida como aperitivo. A próxima, Ingrid. O Kiss é conhecido, né, bastante por essas suas capas icônicas, então, eles em toda essa postura de homens poderosos e várias mulheres submissas aos seus pés. Próxima, Ingrid. Essa eu gostaria muito de chamar a atenção, né, de Steel Panther, então, que a mulher está simplesmente com 2 bolas, né, ela está segurando 2 bolas na vulva, né. A próxima, Ingrid. Manowar também é um clássico, quase que dispensa apresentações, mas o Manowar é de um tipo de tendência, assim, do metal de culto ao próprio corpo, né, o corpo ao masculino, então são geralmente homens muito sarados, e eles gostam muito de fazer essas capas com as mulheres sempre sendo submissas a eles, né, e eles sempre expondo, então, a sua masculinidade. Próxima, Ingrid. Essa capa, a Ingrid me comentou, então, que, na verdade, foi uma escolha da própria vocalista de aparecer nua com essas marcas, porque ela queria representar, então, que o corpo, ele nasce puro, né, e depois ele vai construindo, digamos assim, as suas marcas no corpo. Próxima, Ingrid. Autoexplicativo. Próxima. Também autoexplicativo. Próxima. Aqui eu queria só comentar, né, que é um estereótipo do rock, a questão da motocicleta. Então, a gente vê muito, né, Born to be Wild, né, então aquela coisa que vem muito da própria coisa de Hollywood, né, da representação do cara na motocicleta, enfim. E nesse caso, claro, é uma mulher, só que a mulher sempre tem que ter uma posição, a mulher não é ela até está aí com uma representação de poder, mas ela está com uma representação também de sensualidade, né? Próxima, Ingrid. Acho que é autoexplicativo, né? Próxima. Essa aqui também, alguns subgêneros do metal trabalham muito com essas temáticas épicas, enfim, e é comum essa imagem meio Conan o Bárbaro, né? Então, também de uma mulher abraçada, né, e submissa e sendo protegida por um homem másculo. Próxima, Ingrid. Acho que também autoexplicativo. Próxima. Essa eu acho maravilhosa, né, então o disco é Beat School, então a gente vê uma mulher, né, bom, a gente pode sempre pensar que isso também é uma subversão, né, que a gente pode entender que a mulher está aí numa situação porque quer, né, de sadomasoquismo, mas a gente vê aí, então, uma mulher de 4, né, sendo domada. Próxima. Acho que é autoexplicativo. Patrícia, Fala. não, só para aquela capa anterior ali, né? É justamente a capa que eles discutem no filme, né? No This is Spinal Tap. Uhum. A crítica, quando a personagem está chamando a atenção para ele de que é uma capa ofensiva, é justamente essa capa que eles estão escrevendo. Eu não sabia que tinha, na verdade, esse. É um clássico. Próxima, Ingrid. A próxima. Aqui, então, uma mulher também sendo bastante, né, enfim, assediada, enfim, vários homens à volta. Próxima. E agora a gente vai entrar no metal extremo, extremo, e extremo, extremo é ótimo, né, mas enfim, que a gente acaba tendo um índice um pouquinho maior de capas que podem ser consideradas um pouco agressivas, né, só para comentar, vocês vão ver agora capas de death metal e black metal. O black metal, ele é um subgênero do metal bastante interessante, porque ele se propõe inicialmente a ser talvez a maior reação à indústria, né? Então, eles tanto se manifestam contra o sistema, eles a própria questão do satanismo, né, como
como inicialmente uma prática ateísta, que depois acaba também, como tudo, subvertendo e virando uma religião, né? Mas os black metal, eles têm inicialmente a ideia de ser totalmente avesso a qualquer coisa que seja consumível. Então, a sonoridade das músicas, ela tenta ser suja, né? Como se fosse uma coisa realmente que não pudesse ser vendida, né? Então, ela é totalmente contra a cultura. E aí, obviamente, como tudo, que é o ponto que eu vou comentar mais para o final, como tudo também acaba se transformando num grande produto da indústria. Inclusive, a gente tem shows de black metal hoje, como o Dimmu Borgir, que é um sinfônico black metal, que tem milhares e milhares de pessoas. Os caras tocam com orquestras sinfônicas e tem show de luzes, fogos e pirotecnias de todos os tipos, né? Mas, enfim, então, aqui a gente vê mais um caso, né, de submissão. Ingrid, pode passar. Cradlefield também, né, que não dá para ver muito bem, mas são várias mulheres, então não deu zebu. Próximo, Ingrid. Aqui a gente está vendo uma mulher sendo agredida, né, violentada, então como se fosse um zumbis, né. Próxima. Essa é bastante, também, como eu falei, a gente pode pensar como uma subversão, né, são várias mulheres, a gente poderia pensar também como uma coisa não machista, mas enfim. Próxima. Nessa do Cannibal Corpse, o que me chama a atenção é porque que só o rosto da mulher que se percebe como mulher, né? Então, são esqueletos, mas eles fazem questão de mostrar que o esqueleto mulher é uma mulher, né? Que eles estão aí estraçalhando, né? Próxima, Ingrid. E essa aqui, gente, eu gostaria muito de chamar a atenção, gostaria que vocês olhassem com bastante atenção ela, né? Que é uma capa extremamente interessante. Então, que a gente vê, vocês estão rindo, né? Mas, gente, isso daí é muito interessante. Eu achei, quando a Ingrid achou essa capa, eu disse, nossa, isso é maravilhoso. A gente tem simplesmente um cara aqui, né, com a mulher, servindo ele em todos os sentidos, né? Então, ela está de 4, né? E ela, inclusive, para fazer jus, ela ainda está com uma bandeja nas costas, né? Então, quer dizer, ele está exatamente como gostaria, né? Ingrid, pode encerrar. E agora, eu só queria comentar um pouquinho mais. A Ingrid vai mostrar que, da mesma forma, então, que nessas capas de disco, a gente percebe essas erotizações do corpo feminino em revistas especializadas em rock, né? Então, a Ingrid vai mostrar, são agora bem curtinhas, são 4 revistas que a Ingrid vai mostrar pra gente. Pode mostrar, Ingrid. Então, primeiro, boa noite, né, porque eu vou falar um pouquinho sobre as revistas. Eu vou compartilhar, se alguém puder me dizer se está tudo certo passando. Tudo certo, Ingrid. Tudo certo? Tá, então, como a gente pode ver, né, a revista Revolver, ela faz essa revista meio que anualmente sobre as The Hottest Chicks in Metal. Que, se a gente traduzisse, né, em inglês, essas revistas falam das mulheres mais quentes ou mais gostosas, né, no metal. E daí a gente para pensar, né, o que é esse produto que eles estão querendo vender nessa revista, né? É a vocalista, é a musicista que está ali na capa. E mesmo que dentro da revista a gente tenha, né, deixa eu só passar aqui, que eu tô falando sem passar. Né, dá pra ver que tem sempre esse coisa de Hottest Chicks. E transita por todos os gêneros no metal, né? E a gente acaba parando para pensar qual é o produto que eles estão querendo vender nessa revista. Por mais que ela seja um conteúdo musical, né? Ela tá na linha de frente, ela tá vendendo o corpo da mulher, da musicista que tá ali. E a gente para pensar, ela tá vendendo o sexo, né, dela. E quando a gente pensa que talvez não seja... É uma velha discussão, né, que a gente tem quando a gente vê esse tipo de capa, porque a gente pensa o conteúdo musical que essa musicista está fazendo, foi isso que levou ela à capa, o que ela produz, ou porque o corpo dela atrai o público em si, né? Então, eles estão querendo vender revistas a partir do visual dela e não do que ela produz no mainstream. Obrigada, Ingrid.
Então, para continuar, então, vou comentar só que mesmo quando as bandas têm participação feminina, elas acabam muitas vezes sofrendo pressão das produtoras para usar a imagem das musicistas mulheres nas capas dos álbuns. A Charlotte Vessels, que é a vocalista da banda holandesa Delain, ela comenta que o produtor sugeriu que ela deveria estar nua na capa do álbum. Por pressão da produtora, ela acabou aceitando, e quando devolveram as fotos, ela disse que percebeu que as suas pernas não eram tão finas assim. E aí, quando ela diz, né, quando perguntei se haviam utilizado Photoshop, o homem me disse que sim, pois todo mundo queria parecer mais magro do que era. Eles me responderam que se eu não tivesse meu corpo em um Photoshop, eu teria problemas com o selo da gravadora. Esses processos discriminatórios acontecem não apenas com mulheres artistas na cena do rock, como também com as mulheres que participam como público dos shows e festivais do estilo. É frequente as mulheres recorrerem aos amigos homens, né, para assistirem a um show, para serem protegidas de possíveis transtornos. E aqui, nesse momento, eu vou pedir de novo que a Ingrid volte a comentar e vou pedir que ela fale um pouquinho de umas experiências que ela passou. Ingrid? Então, eu vou começar com as menos pesadas, né, entre aspas. E, então, uma vez eu subi no palco para cantar com uns amigos, eu acho que foi, se não foi ano passado, foi o retrasado. E no que eu subi no palco, eu nem mal tinha pegado o microfone, alguém da plateia gritou que era para tirar a blusa, que dava para ver melhor os meus peitos. O outro acontecimento foi que eu comentei num bar, que eu ia começar a fazer as minhas próprias músicas autorais, e eu ouvi de pessoas que nunca tinham me ouvido cantar na vida, que era melhor eu divulgar as fotos das músicas em roupas sensuais, porque senão eu não ia fazer sucesso nunca, né? E a última foi no início desse ano, quando eu fui no show do Lacuna Coil, que a abertura era o One Cure, e eu fiz amigos na plateia, e a gente conversou, assim, sobre tudo, né? Sobre as bandas que iam tocar naquele dia, como tinha sido ruim ficar na fila o dia inteiro e tal. E eu comentei que a banda de abertura, os meninos, eles eram uns queridos, porque eu tinha feito amizade com eles um dia antes. E isso é bem engraçado, porque eu sempre faço amizade com alguém de alguma banda que tá tocando, pelo menos eu saio com um amigo, né? E aí, enfim, passou o show deles, e aí entrou o Lacuna Coil, que era a banda principal. E normalmente, né, quando tu tá na grade, que era o meu caso, as pessoas te empurram quando começa o show em si, né, da banda principal. E chegou num ponto que eu não conseguia olhar para os lados, nem para trás, e na segunda música, assim, eu comecei a sentir uma mão vindo em mim, mas eu pensei, talvez seja porque tá todo mundo empurrando, todo mundo né, tentando chegar mais perto, e tenha sido sem querer. Mas depois de umas 2, 3 passadas, né, o cara que estava atrás de mim começou a piorar o negócio. Porque daí ele começava a tentar colocar a mão por dentro do meu short para botar a mão na minha bunda mesmo. E eu não tinha o que fazer porque eu não conseguia me mexer, eu tentava dar chute, mas ainda assim ele não parava. E só tinha homem ao meu redor também. Que, né, era aquela coisa, eu conhecia ele no show, né, não conhecia de tempo. E foi uma das piores sensações da minha vida, porque eu sabia quem estava atrás de mim, porque a gente estava conversando antes do show começar, e ele estava com a namorada dele do lado. Eu pensei como é que ela não estava enxergando, né, que o cara não estava curtindo o show, que ele estava tentando abusar de mim de alguma forma. E foi horrível, porque era a primeira vez que eu vi o Lacuna Coil ao vivo, uma banda que eu super gosto, e eu não consegui curtir o show de verdade por causa do cara. E na hora que o show acabou, quando o Lacuna Coil tocou Nothing Stands Our Way, que é a última música final dos shows, né? O cara simplesmente fugiu. Porque ele sabia que, provavelmente ele sabia que no final eu ia virar e eu ia dar um soco nele, eu ia fazer alguma coisa. E quando eu virei, não tinha mais ninguém atrás de mim. E foi, assim, terrível, né? É terrível tu pensar que ainda hoje a gente tem que passar nessas coisas, né? Obrigada, Ingrid. Só para deixar claro, a gente conversou várias vezes se ela estaria disposta a falar os relatos dela. Ela disse que sim, então. Que às vezes não é muito fácil para a gente, né, falar essas coisas. Então, me encaminhando para o encerramento dessa conversa, eu gostaria de comentar algumas coisas que me inquietam e que talvez possam ser pontos para reflexão. Inicialmente, eu queria comentar que, apesar de eu achar que julgar estética
de uma música pela técnica instrumental dos músicos seja uma total perda de tempo, e isso, infelizmente, é muito comum entre os músicos, é quase como discutir quem tem o pênis maior. Caso eu venha a ser julgada pela minha técnica, que seja por ela própria, e não pela técnica de uma mulher. Expressões pejorativas como toca bem para uma mulher ainda são recorrentes. Leia-se que essas expressões não têm a intenção de reproduzir essas frases de impacto que se tem visto atualmente, como lute como uma mulher. Por outro lado, nos últimos anos tenho percebido o crescimento de uma condescendência que também me incomoda demais, que está implícita na ideia de que não devemos julgar mal uma performance feminina pelo fato de ser uma mulher que está tocando. Eu não quero mais ser vista como um dos caras. Sou uma baixista, sou uma violonista, também sou uma mulher. Não vejo problema em ser vista como mulher. O problema não está em ser vista como uma mulher baixista, apenas no fato que esse combo carrega consigo preconceitos identitários. Apesar disso, percebo que ainda reproduzo o comportamento de ser mais um cara. Talvez por necessidade de adaptação, talvez por uma escolha não totalmente consciente, reproduzi e ainda reproduzo atitudes machistas. Carrego isso comigo ainda hoje, apesar de racionalizar e tentar me desvincular dessas atitudes. Do ponto de vista psicológico, ser uma mulher no rock instaura uma autocobrança de que precisamos sempre superar a nós mesmos e aos homens, já que precisamos ser tão boas quanto os homens. Esses traumas marcam nossas ações, por mais que consigamos racionalizar. Aí, a pergunta do André, o rock é machista? Nessa fala, eu busquei demonstrar como a performance musical reproduz os preconceitos estabelecidos nos âmbitos sociais e econômicos. Reproduzimos as determinações de espaços que são ou não são permitidos às pessoas, mantendo e até mesmo alimentando as discriminações de caráter identitário, social e econômico. Existem espaços mais ou menos machistas, racistas, homofóbicos. O rock, por contemplar uma gama muito ampla de estéticas e ideologias, ele vive na dialética entre o que ele deveria ser e do que ele realmente é, ou consegue ser. Como poderia um produto da indústria, como o rock, não reproduzir as discriminações sociais? Por outro lado, o rock se constrói justamente como um espaço de resistência, que apesar disso, e aí parafraseando Adorno, justamente por ser comunicável, se transforma em um produto, em um fetiche. Inúmeros espaços de resistência têm sido criados no rock. Espaços de contracultura, de crítica ao sistema, de luta contra as diversas formas de discriminação. Esses movimentos são importantes, sem sombra de dúvida. Entretanto, como tudo que é comunicável, como diria Adorno, muitas vezes se transforma em fetiche, em produto. Além disso, são movimentos que muitas vezes são identitários e, consequentemente, muitas vezes discriminatórios. Como foi falado antes, hoje é comum vermos festivais realizados apenas com bandas femininas ou que têm a participação de mulheres como integrantes. Essas ações têm sido muito importantes para a ampliação dos espaços de participação das mulheres. No aspecto quantitativo, tem sido muito significativo ver cada vez mais mulheres fazendo parte da cena, o que, sem sombra de dúvida, encoraja muitas outras mulheres a ingressar nesse universo, que ainda é bastante masculino. Porém, também se percebe que alguns desses festivais acabam repetindo os costumes dos festivais masculinos de serem excludentes, muitas vezes não aceitando a participação masculina. Apesar da notável importância desses movimentos, não podemos ignorar o caráter fetichista da coisa. Ainda estamos ouvindo a música feita por mulheres, e não a música. O corpo está muito presente nessa relação. Não que isso seja um problema, porém não podemos ignorar que essa também é uma forma de fetiche. Relacionar-se com o artista, não com sua música. Ouvir o que ele representa, não a sua música. Repito que a linha entre a estética e a ideologia no rock é muito tênue, não apenas no rock, né? E eu pergunto mais uma vez, podemos valorar a estética e a ideologia pelos mesmos termos? Não tenho uma solução para essa situação. Minhas críticas não são contra os movimentos de resistência, mas sim a prisão a qual estamos submetidos por vivermos em um sistema que transforma qualquer coisa em algo consumível, lucrável, em formas de poder e discriminação. Só trago problemas e elementos para que a gente possa refletir. É possível romper com esse looping do sistema?
Para finalizar, acredito que podemos dizer que sim, que existe machismo no rock. Mas não apenas no rock. Existe machismo em quase todos os nichos culturais. E em muitos bastidores de shows, tem mulheres sendo assediadas, agredidas, violentadas. Infelizmente, acontece também no rock. Concluo minha fala comentando sobre o caso da jovem Raíssa Ribeiro, que após sair de um show de metal em 2016 foi assassinada. O corpo dela foi encontrado carbonizado. Ela havia sido estuprada, morta a tiros e queimada. Até hoje, ninguém foi preso e o crime continua sem solução. Na época, a Fernanda Lira, então, que é ex-integrante da banda Nervosa, ela escreveu nas mídias sociais da época, abre aspas, para quem acha que misoginia e feminicídio só tem pra mina que vai procurar e acha, em baile funk e baile de favela. Headbanger e ativista morreu e foi queimada viva, voltando para casa depois do show de metal. E seguimos assim. Um dia uma é assassinada, no outro dia a outra é violada, inconsciente por 33 caras, e no outro, quem sabe, não pode ser eu ou qualquer outra mina que vocês conheçam, né? Mas esqueci que ninguém liga, porque a culpa é sempre nossa. Estamos sempre dando motivo para morrer e ser estuprada. Encerro a minha fala e agradeço a paciência e a atenção de todos. Obrigada. Nós que agradecemos, Patrícia. Muito, muito, muito bom. Bastante difícil para mim, assim, pessoalmente, escutar tudo isso como homem, né? A primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês é uma vergonha que eu sinto, né? De verdade mesmo, assim. O meu lugar é o lugar do homem branco, enfim, né? De todos os lugares, assim, de domínio, né? De privilégio, enfim, e que normalmente, exatamente por fazer parte desse lugar, eu demoro a, né, muitas vezes, perceber o que, do ponto de vista de vocês, é o óbvio, né? No caso de mulheres, em se tratando de machismo, né? Então, assim, sempre curti rock, antes mais do que agora, né? Mas, assim, tive minha fase de escutar rock, né? A partir, assim, da adolescência. E faz bastante tempo, assim, que acompanhando algumas performances, né, assim, parei, assim, de acompanhar rock, né, e recentemente, por ter um filho que gosta muito de rock, né, e que tem 13 anos, enfim, né, meio que na carona dele, voltei a prestar atenção, né, não só, assim, nas músicas, mas, assim, nas performances, né. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso, assim, às imagens, né, a questão do vídeo se tornou uma coisa que na minha época, por exemplo, era muito rara, né, quer dizer, eu fui adolescente nos anos 80, né, sou de uma geração anterior da Patrícia, então a minha fase de roqueiro foi mais, assim, a dos anos 80, e, assim, mais recentemente a gente acompanha, é muito mais acessível a questão, assim, visual, né, assim, você vê shows, né, quer dizer, as imagens estão, assim, muito ao alcance, né, e para quem é atento e crítico, né, fica muito evidente o tipo de performance extremamente apelativa, né, em muitas bandas, né, assim, eu me dei conta, assim, no último, em algumas performances, assim, de rock pesado, assim, né? No último Rock in Rio, uma coisa, assim, evidente, assim, assim, uma certa ostensividade, assim, né? O uso, a simulação do pênis, né? Com o cabo da guitarra e do contrabaixo, né? Quer dizer, é uma coisa, assim, que visualmente fica, assim, extremamente agressivo. E eu nunca tinha me dado conta disso, né? Nunca tinha me dado conta como consumidor de rock, como, né? Claro que eu não sou, assim como você, bastante mergulhado, assim, na cultura, né? Mas é evidente que a insensibilidade vem do fato de eu estar no lugar de homem, né? Enfim, no lugar do masculino, e para mim isso ser uma coisa normal, né? Mas é muito, e aí eu acredito que
para as mulheres isso é evidente, e para mulheres que são do meio, né, que são musicistas e do meio do rock, no caso de vocês, deve ser uma coisa realmente gritante, assim, absurda, né, como vocês deixaram bem claro aí na fala. Estou falando da Patrícia e da Ingrid, né, já que a Ingrid também participou aí com seus depoimentos, né. Então é uma coisa que para mim assim é um sentimento de vergonha, sabe, assim, de vergonha, assim, de perceber a naturalidade com que isso se reproduz e continua se reproduzindo, né? Que faz a gente realmente concordar com aquela tese do Silvio Almeida a respeito do racismo, né? Que é a ideia do estrutural, né? É muito assim fácil você concordar com essa ideia de que é estrutural, né? De que quer dizer que nós vivemos numa realidade que estrutura o machismo, que estrutura o racismo, né? Enfim, que coloca, que organiza o espaço, né? Dispõe as coisas de tal forma que todas as expressões vão trazer isso assim como consequência, né? E aí a fala da Patrícia, para mim, mostrou muito, de forma muito objetiva, assim, né? Muito clara esse problema. E aí, Patrícia, assim, um comentário bem geral e só para a gente poder continuar essa conversa, eu queria te perguntar, porque você é uma pesquisadora, né? É uma professora universitária e, enfim, e praticante do gênero, né? Como você falou aí, como você trouxe, e mais assim, pelo que eu sei, mais recentemente voltada assim à questão da pesquisa acadêmica, enfim, do debate, né? Aí eu te pergunto se esse tipo de discussão que você trouxe, ele acontece, como é que acontece isso dentro do meio do rock, né? Se há uma disposição, né? Você trouxe aí várias informações de certas iniciativas, né? Como festivais onde só vão mulheres, né? Enfim, quer dizer, as mulheres para sobreviver nesse mundo, de fato, são obrigadas a usar desses recursos. Não, o homem não entra, né? Não tem como, né? Quer dizer, o que a Ingrid trouxe aí, né? O que acontece com ela deve acontecer com milhares de meninas, de mulheres nessa situação, né? Então eu imagino que é muito natural. Bom, como é que a gente vai continuar fazendo o que a gente gosta, enfim, né? A não ser impedindo, de fato, né? A entrada de homens, mas aí você, né? Como você mesmo trouxe, aí tem o outro lado da questão, né? Que aí você meio que inverte assim o problema, e aí a gente não resolve de fato, né? Quer dizer, resolver seria uma forma de equilibrar e de fato descolonizar mesmo assim, né? O corpo da mulher, essa erotização tão assim tão natural, né? Tão fácil de se fazer com o corpo da mulher, que se considera que é um objeto, né? De prazer, né? À disposição dos homens, aí como fica bem claro aí nas capas dos discos, né? Então minha pergunta assim bem geral assim para a gente iniciar a conversa, como que acontece essa discussão, porque você está trazendo a sua discussão de um ponto de vista assim bem acadêmico. Eu sei que isso faz parte assim, né, da sua pesquisa, mas eu te pergunto assim, para além da academia, né, da pesquisa assim mais científica, né, mais instituída, como que isso acontece nos meios culturais, no caso do rock, né? Se essa discussão acontece e que tipo de abertura há para esse tipo de questão, e se você vê alguma mudança, né, dentro dos movimentos recentes assim do feminismo, né? Enfim, de muitas, talvez, né, não sei se eu estou enganado, mas de muitas conquistas, né, que a gente pode dizer assim que o movimento feminista tem representado,
Se você vê alguma mudança, e, enfim, no cenário assim, atual, né, e daqui para frente. Só para a gente iniciar a conversa. Foi muito legal te escutar. Muito obrigado pela tua fala. Obrigada, André. Eu que agradeço. Deu um pouco de trabalho, porque é um assunto que tu não encontra, assim, né, fácil. Tu tem que praticamente criar construir, né, basicamente essa discussão, porque ela não é tão simples assim, né. Bom, mas respondendo a tua pergunta, existem várias coisas que eu poderia comentar. Uma delas é que, apesar de eu fazer parte do meio, eu nunca fiz parte de meio nenhum, porque eu sou um ser, os meus alunos vão até brincar, eu sou um ser alienígena, eu sou muito na minha, né, tipo, eu nunca convivi muito socialmente, não costumo frequentar shows mesmos, como a Ingrid gosta de participar, eu só vou naqueles que são, assim, tipo, totalmente imperdíveis, né, porque eu sou realmente muito ostra, né, então, quando eu frequento shows, geralmente eu frequento shows no palco. Eu não costumo frequentar muito em público, né? Como a experiência da Ingrid, que ela já frequenta bem mais, assim, né? Mas, apesar disso, que eu posso te dizer, assim, que eu percebo, né, que mudou. Eu acredito que, sem dúvida, as lutas feministas, de alguma forma, contribuíram para... Hoje a gente percebe muito, mas muito mais mulheres nos festivais, muitas mulheres em shows, ainda é muito menor do que os homens, mas, assim, hoje tu te sente até confortável de estar no show de metal, basicamente, né? Porque quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, era literalmente, praticamente, eu e mais 3 ou 4. E também foi mudando, assim, uma época que eu já não frequentava muito esses espaços, mas às vezes eu tocava, eu percebia muito que tinha aquela coisa das gurias. Eu não sei até que ponto elas eram lésbicas, então a gente aumentou consideravelmente também a participação de mulheres, com mulheres, né, que participavam desses shows. E às vezes eu fico me perguntando também o quanto também não existia um pouco de fetiche masculino em cima disso, sabe? Mas teve uma época aí, acho que por volta dos anos 2000, que eu tinha percebido bastante essa tendência, assim. E quando eu digo tendência, é bem nesse sentido, tá, gente? Quase como se fosse moda. Isso é perturbador eu falar dessa forma, mas eu percebia como uma tendência, assim, sabe? E agora não, agora eu vejo que existe, sim, uma grande participação, tipo, uma participação muito maior de mulheres. Sim, existem, a Ingrid até pode me ajudar, existem essas discussões, existem esses espaços não acadêmicos de discussão sobre a criação e o aumento desses espaços para as mulheres, mas o problema que eu trouxe aqui é de que forma essas discussões estão acontecendo. Isso que me preocupa, porque acaba que a gente volta, um pouco até do que a Ana falou na fala dela também, mas a gente acaba... tendo essas falas que elas são importantes, mas muitas vezes elas acabam sendo também discriminatórias, elas acabam também sendo raivosas e superficiais, muitas vezes. Isso me preocupa um pouco, né? Então, eu não estou generalizando, tá? Existem exceções, mas essa questão me preocupa um pouco. Ingrid, eu não sei se tu quer comentar um pouco também. Eu gosto de música de câmara, gente, então eu acabo... Não, eu acho que tu disse tudo, né? Essa parte que as mulheres têm tido muito mais espaço para tocar e colocar sua música lá fora. Mas eu ainda acho que esses festivais onde só tem bandas femininas, que nem tem na Bélgica, que é o Female Mad Voices, uma coisa assim, que é só mulheres na banda, eu também acho um pouco... A gente tá tentando mostrar o trabalho delas, mas mesmo assim a gente tá deixando só assim, não precisa num festival normal que nem o Wacken colocar mulheres tocando, porque tem esse outro festival que acontece todos os anos só para mulheres, então vamos continuar do mesmo jeito que a gente tá, né? Mas acho que a tua fala disse tudo, assim, é
bem complicado pra gente. Eu vejo bastante porque eu tô mais nos shows, né? Mas a gente vai seguindo na luta, né? Eu recentemente participei de um fest, eu não, a minha banda, né? E que era isso, um fest com bandas de mulheres, assim. E muito legal, assim, as bandas, e muito legal essas iniciativas, são várias edições e várias virtuais, né, gente? Fest virtual. Mas os comentários, assim, às vezes no YouTube é o que eu comentei até com o Whindersson, né? Da questão da condescendência me incomodava um pouco, assim, sabe? Porque aquela coisa é porque é mulher, tipo, no caso ali comigo e com a minha cunhada, né, que a gente toca juntas, a banda toda é masculina, então tem eu e ela de mulheres. E aí comentários tipo, gente, essa vocal e essa baixista aqui tudo, mas tipo assim, tudo o quê, né? Tipo, é uma banda inteira, sabe? Então, assim, essas coisas me perturbam, assim, sabe? Porque não é o que eu tô tocando, né? Sou eu, né? O meu corpo que tá ali, né? E nós, mulheres, fazemos isso. Fala, Ingrid, a Ingrid levantou a mão. É que agora que tu comentou do fest, eu me lembrei que a gente também tinha comentado que, às vezes, só pela banda, sei lá, deu 5 segundos da música, tinha comentários explodindo no chat, assim, meu Deus, que música foda, que não sei o quê, e que vocalista e a vocalista nem tinha começado a cantar ainda. Uma coisa assim que a gente ficava, tá beirando a mentira, né? Porque, né, eu não sei se era eu ou se é normal fazer isso, mas pra mim tava soando muito falso essa coisa, nesse fest em particular. Do tipo assim, a tendência de fazer elogios muito, ou comentários assim, muito precipitados, simplesmente pelo fato de que vocês são mulheres ali no palco, ocupando um lugar que tradicionalmente é de homem. Quer dizer, não dá nem para dizer assim que é um comentário imediatamente machista, mas que tem ali o machismo certamente embutido ali, né? Chama atenção isso, o fato primeiro de ser mulher, né? Aí depois a pessoa não, ela tá tocando guitarra e olha só como ela toca, enfim, né? Mas é o corpo, o que salta, parece assim, né, na percepção desse machismo estrutural é o corpo feminino, né? É o corpo feminino que está ali né, se expondo, né? Não, e agora a Jéssica botou aqui o lance do fetiche, né? E é interessante que o próprio comentário ele se torna uma performance, né? Então tu tem todo o ritual, ele acaba se tornando performático, né? Então o elogio é vazio porque a pessoa nem ouviu o que está acontecendo ainda. Ele vê a própria performance e o próprio, sei lá, é como se fosse um bingo, né? Está cumprindo todos os requisitos politicamente corretos, digamos assim, do que deve acontecer. Então, o comentário vai surgir justamente em cima disso. Então, a apreciação, de fato, da coisa e a absorção do recado, da mensagem, ele é vazio. Aí a questão que tu me perguntou, né, sobre como está esse movimento, acaba que, para mim, muitas vezes isso anula o movimento. Porque esse processo vou usar o Adorno de novo, de coisificação, né, esse processo de fetichização do negócio, tu acaba anulando a própria luta, né, as próprias discussões que tu está tentando promover. Porque tu transforma isso numa mercadoria, né? A luta é uma mercadoria. E a própria questão da performance dentro do evento, né? Que eu acho que na live eu cheguei a comentar isso também, sobre quando o Adorno está descrevendo a adesão ao discurso fascista, ele também diz que aquilo, a mesma adesão de quem se engaja, ela é uma performance. Ela já é um reflexo, né? É simplesmente a pessoa reagindo a algo que
que não está sendo assimilada, ela está simplesmente cumprindo um papel, né, aquilo que se espera. Patrícia, muito legal, adorei te ouvir, adorei, achei muito corajosa, assim, a tua fala, na medida em que tu, assim, tu trouxeste justo um tanto da tua história, das tuas sensações, assim, pessoais, né, em relação a esse tema, e começou desfazendo a pergunta que o André te faz, o que também eu acho interessante, né, a gente, assim, não responder as questões, fazer outras, assim, né, eu acho que tu traz, assim, tu ampliou, né, essa questão do machismo para além do rock, e falando disso ao mesmo tempo, né, então, eu achei muito, muito interessante, assim, muito o modo como tu traçou, assim, essa tua fala, assim, falando de ti, não, e que são coisas que não são fáceis de serem expostas, eu acho, sabe? E aí eu fiquei pensando uma série de coisas, assim, eu gostei muito dessa ideia, assim, que tu coloca dessa espécie, assim, de beco sem saída, mas eu acho que é justamente para a gente criar saídas aí, né, que é essa, assim, não ser essa mulher que tem que se cobrir, porque o corpo parece da mulher, se ele está sendo mostrado, ele está sensualizando nesse lugar, né, que não se quer, mas também não criar esse outro polo de que ser mulher passa a ser uma marca, né, quase. Né? Então, a banda de mulheres, o grupo de mulheres, como se isso bastasse, né, como uma marca, bastasse por si só, né, então, assim, que também não é esse lugar que tu diz que quer, né, e eu acho que aí, nesse lugar que parece sem saída, é interessante, assim, para onde que a gente pode criar outras saídas e não achar que a gente tem que ficar entre isso ou aquilo, né, entre esse corpo que tem que se cobrir e se desfazer, e também, e não esse outro polo, né? Então, achei muito, muito interessante pensar sobre isso, e pensar isso nesse universo da música, e fiquei pensando que tu falou muito, assim, no começo, né, sobre, fiquei incomodada, fiquei me sentindo, como será que eu vou falar, como será que, né, e acho que tu não foi a única que falou disso aqui, né, no Desconfinando as Ideias aí, né? E aí eu fiquei pensando como, claro, tem essa coisa assim da tela, da live, do ficar gravado, que isso pode ser uma preocupação de qualquer pessoa, mas eu acho que tem uma coisa assim, que tem eu acho que esse canal, assim, ele é super, foi se criando essa ideia aí né, que muito interessante, assim, de abertura, de diversos discursos, de diversas pessoas, diversas áreas e tal, mas tem uma proposição que talvez, assim, por que ela assusta, talvez, eu fiquei tentando fazer uma relação também com as coisas que tu falou e outras pessoas falaram, tem uma proposição da filosofia, né? Tem, assim, tem uma questão, assim, desse âmbito da filosofia que é masculino, né? A filosofia acadêmica, eu estou falando, né? Obviamente, como se configura, assim, né? Então, e eu também acho desconfortável esse lugar, assim, as mulheres na filosofia, como uma marca que, por si só, sustentaria os discursos que as mulheres proferem, né? Acho isso fraco, talvez, né? E também não gosto disso, né? Mas também existe esse outro lado, como se essa prova, né? Quer dizer, é uma mulher que fala no meio de homens, né? E não é no meio de homens, porque os homens podem. É tão difícil falar nisso, porque a gente fica tentando não cair numa generalização, obviamente, né? Mas, assim, falar do âmbito da filosofia acadêmica
aqui, assim, na região Porto Alegre, Caxias, Rio Grande do Sul, talvez, assim, né? Com todo o perigo que tem a generalização. Óbvio que tem pessoas extremamente interessantes, né? Acho que o André é uma delas, né? Acho que isso, assim, realmente não é tão, assim, passional a minha... É porque isso, é um discurso aberto que pretende se misturar e tal, mas, assim, isso não é o que predomina no âmbito filosófico, né? Então, assim, eu fico pensando que esse receio que tu coloca no início da tua fala e que outras pessoas também colocaram, acho que diz um pouco disso, sabe? Diz um pouco do quanto que essa filosofia, o âmbito da filosofia, ele é muito intimidatório. E um traço dessa intimidação é porque é um ambiente predominantemente masculino, num sentido agora pejorativo falando, né? É a questão dos então, espaços, né, Ana? A questão dos espaços que eu falei, né? Então, são espaços que são predominantemente masculinos e brancos, né? E a questão de entrar nesses espaços é muito complicado. E a pessoa que está nesse espaço, seja na filosofia, seja na música, a mulher, né, ou o negro, a negra, né, que está nesse espaço, ela acaba, digamos, tendo um peso, talvez, um pouco maior, né, de cobrança, porque tu sempre vai ter esse estigma. Tu não é um homem branco. E aí eu fico pensando o quanto que a gente precisa, assim, combater esse modo que está na gente, né? Porque eu quero dizer assim, ocupando o que tu falou, né? Não assim fazendo uma análise profunda, mas assim ocupando justo essa exposição que tu fez, assim, de, não me sinto tão à vontade, assim, não me sinto tão bem, não me sinto, né? Então, assim, acho que tem uma coisa que está nos homens e está nas mulheres, né? Assim, como que a gente, o quanto que a gente precisa combater isso, assim, na gente, né? Assim, nas mulheres, né? Combater esse modo que se intimida, e se não se intimida, vai às vezes para um outro polo dessa assim, sou uma mulher aqui, vou falar, essa marca, né? Esse ser mulher que também não nos convence, por um lado, né? Mas aí eu fiquei pensando assim, então nessa tua, tentando assim então ampliar essa coisa que tu mesmo trouxe, né, da música, que está para além da música, que está nos espaços, então se está na filosofia, que está no espaço acadêmico, que está no mundo, né? Eu fico pensando um pouco essa ideia do estrutural, né? Que o André trouxe, que sim, o machismo, o racismo estrutural, assim, eu entendo isso, mas eu acho que por vezes isso pode ser problemático. Por quê? Porque justo a gente está falando de que esse machismo, esse racismo, eles continuam perseverando no mundo, né? Então, fazendo uma analogia assim com uma ideia de estrutura de uma pessoa, né? Que eu assim não gosto dessa abordagem de que nós teríamos uma estrutura. Então, porque nesse discurso de que nós teríamos uma estrutura, a gente vai fundamentando a vida conforme essa estrutura e vai justificando nossos atos porque a gente tem essa estrutura. E não vai percebendo que, na realidade, a gente vai remarcando coisas que a gente é. Então, quando a gente fala que o racismo é estrutural, o machismo é estrutural, eu entendo, isso está aí fortemente há muito tempo, né? Mas eu tenho receio de que a gente perca de vista que é porque é estrutural. Não, é porque continuamos remarcando isso, que identificamos isso presente no mundo desde sempre, né? Desde a nossa cultura, falando assim, né? Então, nessa tua ampliação, né, dessa temática do machismo, assim, eu acho que é interessante aproveitar isso que tu trouxe para pensar isso, porque a gente continua remarcando esse machismo, e talvez por isso, talvez não é por isso que ele continua. De alguma maneira, homens, mulheres,
a gente remarca o machismo, é por isso que ele está aí. Então, eu tenho receio dessa ideia do estrutural ser uma justificativa, é porque é estrutural. A gente quase fala dele assim como uma história, sabe? Enfim, eu não tenho muita certeza disso que eu estou falando, sabe? E eu acho que é mais assim, dividindo um incômodo que às vezes eu tenho com essa ideia do estrutural, sabe? Mas achei muito legal. Enfim, falei muito e achei muito massa, achei muito legal a tua exposição, a Ingrid, a participação, de expor tudo isso que realmente está aí no mundo e é muito vergonhoso, é horroroso e continua acontecendo, né? Só para um pequeno comentário do comentário da Ana, eu também, viu, Ana e Patrícia, eu tenho uma certa dificuldade de reconhecer o estrutural, digamos, a verdade do estrutural, né, da tese estruturalista, porém, as questões são tão evidentes, assim, nós recorremos sempre tanto, assim, né, com tanta frequência aos mesmos problemas, que é muito difícil você refutar essa tese, né? Então, sim, eu acho que a gente precisa não remarcá-la, mas é muito difícil não ver que existe uma espécie de arquitetura, né? Uma espécie de esquema onde nós nos movemos e onde nossas atitudes, nossas opiniões, nossas posições, elas de uma certa forma já estão formadas ali, condicionadas ali para reproduzir aquilo, né? Então, enfim, é uma questão que eu coloco, com a qual eu me debato e coloco aí para a gente pensar aí nesse espaço, né? Ela está sempre vindo, né? Está sempre vindo. Eu não gosto de reconhecer isso, mas é muito difícil não reconhecer isso. Mas o que é interessante também na questão do estrutural é que, justamente pelo fato de que a gente está sempre remarcando, como a Ana falou, né, é que ele pode mudar também, né? Porque se a gente diz que está remarcando, nós também estamos agindo com alguma escolha ainda, né? E eu acho que isso está implícito, pelo menos no Silvio ali, eu acho que tem esse conceito, ele faz a ressalva de que a coisa é dinâmica, né, de que não para, né, e eu acho que justamente nesse ponto a gente tem uma coisa para pensar, né. E aí, claro, eu vou puxar, né, sempre lá para a dialética e para o Adorno, né, que a questão está justamente aí, né. Como a coisa está sempre em movimento, a gente sempre tem e como somos nós que sempre reproduzimos, né, a gente tem também a possibilidade de não reproduzir, né? Claro que aí, né, aí vem é muito louco, porque isso parece diz que tem uma saída, mas só que a saída é bastante difícil nesse caso, né? Mas eu acho que pelo menos pensar com essa ferramenta, né, no caso para mim seria né, a dialética, é interessante, porque a gente vê que a estrutura ela pode ser, né, ela não precisa ser assim, né, Acho que o Maicon quer falar, né, Maicon? eu me lembro que alguém levantou a mão. O Maicon, acho. Eu levantei. Conseguem me ouvir? Tem a Nicole também. Tá, o Maicon fala depois da Nicole. Tá. Não, só acho que, como reflexão, a gente pode questionar esses aspectos de estrutura. Mas como luta social, como embate social, acho que é fundamental usar esses termos que são bem vigentes, porque quando a gente, às vezes, deixa de usar ou quer desconsiderar, assim, a relevância social de um termo que está tão presente, assim, nesses movimentos, a gente corre quase o risco de estar passando pano. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Tipo, tem tantas lutas sociais que usam de termos fortes e presentes e que eles representam e significam essa luta, que como reflexão a gente pode, num ambiente até acadêmico, questionar o fato da estrutura. Mas como luta social, ela é uma afirmativa muito forte, muito presente, eu acho que tem que ser muito considerada antes de, sabe, mudar essa perspectiva. Não sei se fui claro.
E a Nicole, A Nicole, acho que levantou a mão sem querer, né? ah, tá. Acho que não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa. O pessoal está constrangido aí. Ou comentar. É difícil, eu tenho uma dificuldade enorme de ficar muito tempo em silêncio. Acho que o Breno tem. Fala, Breno. Fala, Breno. Eu vou fazer um comentário só, né? Achei que a discussão é bem importante e acho que essa é uma questão, assim, e retomando, assim, né, o título do encontro, assim, né, que ele tá refletindo sobre o meio do rock, assim, né. Eu há muito tempo circulo pelo meio independente, não só do rock, né, mas pelo meio da música independente, assim, né, onde as bandas muito pequenas, assim, que envolvem poucas quantias monetárias e pouco público, sempre dialogando com nichos, né, ao invés de grandes públicos, fazem o seu trabalho, assim. E eu acho que essa questão, assim, né, do machismo nesse meio, ela durante muito tempo, assim, tocava, assim, né, mais lá na década de 2000 do que de 2000 desde 2012, 2013, parei um pouco de tocar mesmo, assim, então, ou de investir nisso, assim, quero dizer. Mas eu acredito que essa questão, ela não se tinha uma reflexão muito presente sobre ela, assim, sabe? Às vezes tu via nos festivais ou na programação das casas de show, que hoje em dia estão menos frequentes, né, a música ao vivo em si, no mercado independente, quero dizer, né? Eu acho que se tinha não se fazia muito essa reflexão se não existia uma programação onde existiam artistas femininas e tal, sabe? Então essa presença, ela não era questionada, sabe? O que enfraquece totalmente qualquer questão envolvendo representatividade, né? A gente acaba não abrindo espaço para reflexão. Claro que hoje em dia a gente vive numa sociedade que nunca esteve tão tóxica, né? Mas existe, de certa forma, algumas aberturas que acho que são importantes, assim, né? Eu acho que se privilegia, de certa forma, algumas vezes, essa narrativa, né? De existir, tanto existir, por exemplo, dentro de um festival, por exemplo, que vai abrigar vários estilos, que tenham representantes femininos. Por quê? Justamente porque se precisa dialogar com todo tipo de pessoa que está na sociedade, né? E eu acredito que isso não se problematizava com frequência. Tanto que nós, músicos que tocávamos nesse circuito, eu acho que isso acabava não sendo uma grande questão, sabe? Como ela é presente hoje, assim. Então, por mais que como sociedade a gente esteja vivendo um momento bastante tóxico, se tratando das costumes e avanços da extrema-direita, eu acho que existe essa valorização, assim, de algumas narrativas que são bem importantes, assim, né? A luta contra o machismo, a luta contra o racismo, entre outros movimentos identitários, né? Que acho que isso tem uma importância muito grande, mesmo que isso constantemente seja apropriado por narrativas sociais liberais que só buscam estar vendendo camisetas e assim por diante, né? Vou aproveitar para fazer uma indicação, assim, que é pessoal também, mas eu tive a oportunidade em 2017 de dirigir um documentário que é sobre uma artista caxiense que chama Ana Mazotti, tá? E nesse documentário a gente pesquisou bastante sobre a vida dela e descobriu que ela passou por muito preconceito, assim, por ela ser mulher frente a uma banda, assim, né? E ela teve todo esse período. Ela, no fim da vida dela, ela é anos 70 e anos 80, né? Ela morre em 88. Em 88 ela já estava numa carreira mais voltada para o jazz. Mas na década de 70 ela estava mais voltada para o rock também. E é bastante notória, assim, a forma como ela foi boicotada, não por estar no rock ou por estar no jazz, mas por ser uma mulher compositora, sabe? E daí, tipo, tem algumas coisas que até não entraram no filme por questões, por pedidos da própria família dela, né? Uma mulher falecida, né? Uma artista falecida, e teve que fazer um corpo a corpo com a família, né? Então tem algumas coisas que não estão no filme que relatam realmente a vivência que ela teve. Ela tocava com o marido dela, que era o baterista da banda, né? E ela não conseguia negociar
os shows, porque ninguém levava a sério uma mulher que ia negociar show. Então precisou se criar um porta-voz como se fosse o representante dela, que acabou sendo o marido dela que tocava com ela na banda e que acabou sendo o grande gestor das finanças e que também acabou gerando vários problemas. Eu vou colar aqui o linkzinho do filme, caso alguém queira assistir. É bem interessante porque eu acho que ele relata uma mulher buscando entrar numa cena, assim, primeiro rock, depois jazz, né, e sofrendo vários problemas, assim. Ela falece em 88 lá no Rio de Janeiro, então ela tentou vários meios, assim, né, e acredito que isso está presente até nos dias de hoje, né. Breno, só para comentar que tu falando isso me lembrou muito de uma experiência que eu tive ano passado, final do ano passado, num recital de alunos. A dificuldade, e aí acho que alguns músicos que estão presentes aqui, as mulheres musicistas, têm de conversar com o cara da mesa de som, gente. Vocês não têm noção, assim, mulher não é gente para eles. Eu precisei pedir pro meu colega para falar para ele as coisas que eu estava falando, porque ele simplesmente me ignorava completamente. E isso é muito engraçado, porque, tipo, sempre, mais de uma vez, muitas vezes na minha vida, eu tive que recorrer a homens, para os homens falarem exatamente as coisas que eu estou falando para essa pessoa da mesa de som, para que a pessoa consiga fazer o que eu estou pedindo para ela fazer, porque ela simplesmente não me escuta, afinal de contas, eu sou uma mulher. Provavelmente ele nem se dá conta disso, né? Deve ser uma coisa assim tão entranhada, assim, eu penso, né? Tão habitual que é isso que eu digo, né? Que eu falei assim no início, né? De uma certa vergonha que a gente precisa sentir, né? Como homem, como branco, diante dessas questões que são tão antigas, tão entranhadas, assim, tão viscerais mesmo, né? Enraizadas e que a gente precisa isso precisa atingir a gente de dentro mesmo, né? Então acho que é muito positivo assim essa vergonha, né? Que eu estou dizendo que eu sinto, né? Diante desses relatos aí, porque faz com que a gente de fato perceba coisas que até então a gente, né? Por ser tão naturalizado, não percebia, né? Então eu fico imaginando que esse cara da mesa de som aí não Não se dá por conta. dá conta, né? Não se dá Não se dá por conta. Ingrid, tu quer falar? Só um pouquinho, Ingrid, ainda referente ao comentário do Breno, uma ilustre exceção, né, na nossa história brasileira é Rita Lee, né? É uma ilustre exceção, né, Rita Lee, né? Fala, Ingrid. Eu acho que o Maicon tava com a mão levantada primeiro. A Nicole, agora eu acho que a Nicole quer falar. Fala, Nicole. Acho que não, acho que eles só levantaram e não deslevantaram. Então, Ingrid. Não, eu só ia fazer um comentário que eu acabei pensando aqui com a fala do Breno, que eu relacionei com um grupo de pesquisa com a Patrícia sobre a imigração italiana, né, a representação das mulheres, que assim como as mulheres italianas, né, as mulheres no metal e no rock são bastante esquecidas. A gente também fez história nisso, a gente ajudou a construir o rock, a cena do metal e colocar para fora, né? E eu vi bastante isso ano passado, no Made in Rock, que a gente tem aqui faz 10 anos, ano passado fez 10 anos de festival, e eles chamaram como se fosse um Monsters, tributo dos monstros, né? E a única banda feminina que teve foi uma banda da cover de Amy Winehouse, e ela foi colocada assim às 3 horas da tarde no sábado, quando o festival começou na sexta, e foi até as 7 horas da manhã, 8 horas, que tinha uma banda cover de Pink Floyd. E a banda da Amy Winehouse cover foi a primeira a abrir o dia no sábado, e tinha assim 4, 5 pessoas, porque tava todo mundo morto, né? E
eu lembro que aquela vez, até a Patrícia deve lembrar, porque eles estavam pedindo bandas para colocar no festival, para, né, tanto covers quanto autorais. E eu lembro que eu coloquei M26 e eu coloquei mais um monte de outras bandas femininas, porque eu senti muita falta. Eu vou desde o Made in Rock, desde o primeiro Made in Rock que existiu aqui em Veranópolis. E eu lembro de não ter uma banda feminina, né, sendo representada ali no meio. E eu pensei, 10 anos de Made, vamos colocar as mulheres que também fizeram história, né? Porque tem não só aqui em Veranópolis, mas Nova Prata, Bento Gonçalves, Caxias, né? Se tu pegar aqui ao redor, tem muitas bandas que fizeram história, só que não foram nunca homenageadas, nunca foram lembradas, né? Por isso. E esse livro também que a Patrícia comenta fala disso, como a gente é esquecidas na história e como a gente tem bastante valor, né? Porque a gente dá voz a uma parte que não parece que não tem vez nesse meio, mas a gente tem muita voz e a gente tem muito material aí, né? Para ser, sei lá, tá bem aqui com outras bandas. A gente só não tem espaço, a gente não é lembrada. Vou fazer mais uma perguntinha aí, enquanto o pessoal se encoraja aí para participar. Patrícia, você acha que no meio erudito se reproduz o mesmo problema ou não? Porque, assim, penso eu que a questão do corpo, né, da exposição do corpo na música popular em geral, ela é algo mais importante, talvez, assim, do que no meio erudito. Ou estou falando uma bobagem? Sobre a questão da música de concerto, existem já muitos trabalhos, na verdade, sobre isso, né? Sobre estudos de corpo e gênero. E dependendo da situação, é até, sei lá, não sei se a gente poderia valorar as coisas dessa forma, mas é até pior, né? Então, porque essas estruturas aqui, até tem uma aluna minha que está assistindo, que é a Milena, que o trabalho dela, que vou elogiá-la aqui publicamente, ao vivo, né, gravado no YouTube, está muito bom, que é um trabalho sobre as cantoras negras no canto lírico. Foi algo que ela começou a pesquisar no início do ano, e quando ela começou a pesquisar, eu me lembro, eu sempre digo para os alunos, olha, foca, recorta, foca, tem que diminuir o recorte, e ela quis fazer um trabalho sobre cantoras líricas no Rio Grande do Sul, negras líricas no Rio Grande do Sul, e eu dizia para ela, aumenta, 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 né, porque simplesmente ela não encontrou, né, e aí ela teve que aumentar o recorte para o Brasil. Então, depende do que, né, André? Então, no caso do violão, eu não quis falar aqui porque não era o assunto, mas eu sou a primeira bacharel em violão da Universidade Federal de Pelotas. Quando eu ingressei no curso de bacharelado em violão, o violão também é um instrumento considerado um instrumento masculino, e quando eu ingressei no bacharelado, eu me lembro que os professores e colegas, eles tiveram que adaptar as piadas, adaptar as conversas por minha causa. Então, eu visivelmente gerava um desconforto por estar ali, né? E aí, esse processo que eu disse de anulação do meu corpo, de anulação de mim mesma, eu praticamente passei muito tempo da minha vida fazendo isso, né? De tentar fazer com que eles me considerassem um deles, né? Porque era muito, bastante constrangedor tu não ser um deles, né? E tu não é, na verdade, tu não é. E além disso, alguns colegas que não tinham muita relação comigo, mas que eram colegas distantes, acontecia de eu estar indo num bar, alguma coisa assim, e eles diziam coisas do tipo, que bundinha, sabe? Então, porque é papo de cara, né? É papo de boy, né? Então, ainda mais num curso que era predominantemente masculino, né? Basicamente só homens e eu de mulher. Enfim,
A gente faz, né, acho que a Ingrid está aí para concordar comigo, e a Milena, né, no caso dela também, uma situação bem específica, né, a gente faz, mas é cansativo, sendo bem honesta, é cansativo. Que bom que a gente faz, porque hoje tem muitas mulheres violonistas, né, tem muitas mulheres no metal, e não tem muitas cantoras líricas negras, mas já tem bem mais do que já teve, né. E como disse a Milena, e como comentando o que a Ingrid falou, elas são esquecidas, né? Elas são completamente apagadas da história. É impressionante, né? Eu acho que foi lendo o seu trabalho no livro Racismo em Variação que eu fiquei sabendo assim desse recorte, né? Desse tipo de pesquisa e a questão do violão ser um instrumento predominantemente masculino, né? Nunca tinha prestado atenção nisso, nunca tinha tido informação sobre isso. E aí, se a gente vai pensando nos recortes, a coisa vai ficando pior, né? Quer dizer, uma coisa é o caso da mulher branca, outra coisa, bem mais profunda, é o caso da mulher negra, né? E assim por diante, né? As diversas variações aí da identidade aí que a gente possa fazer, né? Mas, de fato, é uma coisa muito recorrente, né? Eu assim, vindo da filosofia, isso que a Ana traz, né? Que também vem da filosofia, né? O caso da mulher na filosofia, né? Recentemente a gente teve acesso assim ao último relatório de avaliação dos cursos de filosofia de pós-graduação e, se não me engano, isso é uma questão que veio do último relatório, né? Um dos critérios de avaliação é justamente a paridade de gênero, né? E é muito interessante, né? Muito interessante assim o resultado, porque é escandalosamente desigual, né? Escandalosamente desigual. Então é só quando você coloca na forma assim de gráficos assim, daquelas pizzas assim estatísticas, que você se depara com uma situação que é evidente no fim das contas, né? Porque você olha do seu lado na reunião, né? Do departamento, enfim, do programa, e só tem homem, né? Tem 2 mulheres, tem 3 mulheres, às vezes não tem mulher nenhuma, né? Então vários programas onde não aparece nenhuma mulher como professora, né? Então, realmente, é uma questão que é muito, muito recorrente, assim, muito, muito naturalizada, né? E aí, essa questão de você garantir a quantidade de vagas, né? No caso, uma política afirmativa, ela, de fato, é o caminho, né? Não sei o que vocês acham disso, mas, assim, é preciso, me parece, assim, resolver o problema do ponto de vista assim da paisagem, do ponto de vista que é quantitativo, né? Quantos negros, quantas negras, quantos homens, quantas mulheres, e para então a gente poder talvez, né, despertar a sensibilidade e passar a uma outra situação onde a gente não tenha que ficar mais contando, né, mas onde a gente perceba uma mudança dentro da gente, né, tanto em homens quanto em mulheres, enfim, brancos quanto negros. Né? Fala. Não, eu acho que sim, sem dúvida isso. Mas não só. Eu gosto assim da ideia de ser simultâneo o trabalho, quer dizer, ter essa garantia, digamos assim, de participação, que isso seja garantido, mas não assim, vamos garantir primeiro para depois então, não. É garantir, mas junto a isso, trabalhar também em outras frentes, né? Porque se a gente olhar, por exemplo, a minha graduação foi em psicologia, que a maioria são mulheres. Tu vê, posteriormente eu trabalhei com educação, que é assim um âmbito predominantemente feminino. As mulheres, assim, repetidamente elegem homens para representá-las, né? Dão atenção totalmente diferente a um homem que está, a um professor, o homem é uma professora, quer dizer, então assim, isso está em todo lugar, então não adianta só garantir, porque vai que a gente garanta, e sinceramente tem mulheres que vão falar e que não me representam, elas não me representam. Então, assim, a gente precisa trabalhar em várias frentes, simultaneamente, a meu ver, sabe? Sim, garantir isso, mas também um trabalho
de mudança de pensamento, de sensação de estar no mundo, de Eu homens concordo, e mulheres. né? É uma mudança que é quantitativa, mas ela precisa ser qualitativa. Eu não quero que qualquer mulher fale por mim, honestamente, assim, porque é uma das coisas que eu e a Ingrid, a gente estava conversando, né? Infelizmente, muito do preconceito que a gente tem no meio é da mulher, são das mulheres, né? Então, claro que é um processo bem, bem complicado de se mudar, né? A gente estava até falando dessa questão da estrutura e tal, mas muitas vezes parte da mulher. E o que é o pior, na verdade, né? É a mulher que fica julgando a outra por estar se expondo ou não o corpo, né? Ou coisas do tipo. E então eu acho que sim, que a gente precisa. Eu adoraria que a Milena tivesse conseguido fazer um trabalho sobre cantoras líricas negras no Rio Grande do Sul, mas ela não conseguiu, entendeu? Eu adoraria que ela conseguisse fazer, mas também tem que ser qualitativo, né? Eu acho que esse deveria ser deveria, a gente está falando, né, de uma utopia, talvez, né? Mas deveria ser um processo que fosse conjunto, né? Porque só a quantidade também não vai resolver. Mas, enfim, já é bem mais interessante assim a paisagem das universidades depois que entraram em vigor as cotas, né, raciais. Ela, né, de fato isso modificou, né, assim eu posso dizer assim que eu sou um professor da era Lula, né? Eu comecei a minha vida docente no momento em que essas políticas começaram a entrar em vigor. Então eu acompanhei isso, né? Acompanhei muito, muito proximamente, não só a questão racial, mas a questão social, né? Pegando assim o critério de classe mesmo, né? Então, como isso, né? Como a política afirmativa é um caminho realmente assim que não deixa dúvida, né, de que é esse o caminho que, claro, né, não precisa ser uma coisa depois da outra, né, mas que de fato tem uma questão exitosa, assim, muito concreta, assim, muito importante, assim, de ser defendida, sabe, de ser fortalecida mesmo, assim, tem. Isso Não, tem. eu concordo, eu acho que é a mesma coisa que eu digo para os alunos em pesquisa. Às vezes a gente precisa do aspecto quantitativo para ter um trabalho qualitativo, né? Então, se a gente não tiver esse espaço, a gente nunca vai conseguir melhorar a qualidade, né? Se a gente não tiver um número, a gente não vai conseguir trabalhar, né? Eu concordo plenamente, né? A questão é que deveriam ter ações a partir e juntas, né? Suponho, a essas políticas, né? Sem dúvida, né? Eu estou lendo um trabalho agora muito interessante, até o Michael deve conhecer, do Hudson, que vai defender agora, que ele é um rapaz que vem do movimento do antigo GLS, né, atual LGBTQ, enfim, mais, e ele se fez, né, ele faz toda uma abordagem assim biográfica, né, no trabalho dele, como introdução assim do trabalho, e o trabalho dele é uma crítica do preceito da identidade, né? Na verdade, uma crítica do identitarismo, né? Muito bem feito, assim, muito bem fundamentado, e me parece que aí tem um caminho para a gente avançar, né? Qualitativamente nessa discussão, né? Em várias frentes que atualmente são, digamos assim, ocupadas assim pelos movimentos de bandeira, né, de bandeiras identitárias, mas assim para que a gente obviamente que historicamente tiveram grandes conquistas, né, e a gente vê essas conquistas, quer dizer, no último pleito a gente teve aí uma quantidade de candidaturas negras, assim, o aumento, né, nas câmaras de vereadores de várias cidades do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, aumentou significativamente,
e isso é uma consequência do fortalecimento histórico mesmo, né, dessas políticas identitárias. Não tem como a gente negar que isso é uma coisa muito importante. Ao mesmo tempo, né, e aí, quando eu leio trabalhos como o do Hudson, né, e acompanho discussões aqui com vocês, é fácil a gente ver que aí tem um problema, né, tem uma barreira, né, tem uma questão que a gente precisa dar um passo além, né? E acho que a fala da Ana na live dela foi muito nessa direção e bastante aí de elementos aí da fala da Patrícia também, né? De ter a coragem de avançar qualitativamente para além da cerca identitária, né? Acho que isso é uma questão, né? Que a gente deveria assumir junto, né? Junto, não abandonando as bandeiras, né? As identidades, mas para que esses movimentos possam, enfim, se fortalecer daqui para frente, né? Para que não virem apenas nichos de mercado, né? Como disse o Breno aí na fala dele, né? Enfim, Patrícia, só para fazer o encerramento aí, as palavras finais para a gente. Já estamos aí, né? 9h30. O microfone, esqueci de ligar. Só queria, então, agradecer, não sei, muito pela... Na verdade, a proposta foi um desafio, né? Bem interessante para mim. A questão de falar em primeira pessoa, como a Ana estava falando, né? Que foi bastante ousado, talvez, mas eu achei que talvez fosse uma narrativa diferente e acho que eu pensei nisso porque eu comecei a pensar assim, como falar disso sem falar de mim, né? Porque eu sou essa pessoa que está aí, né? Tipo, eu faço parte desse meio, né? E eu me lembro que isso eu conversei com a Ingrid também, né? Tipo, será que é adequado, né? Enfim, mas aí eu ter participado de diversas outras lives, né? Então, desse projeto, me deu mais coragem, digamos assim, para criar minha própria narrativa, né? Porque eu sou uma mulher, né, gente? Então, por ser uma mulher, eu tenho uma autocobrança talvez um pouco maior, né? E a gente acaba tendo um pouco mais de receio, um pouco mais de medo do que vai fazer, de como fazer. E também curti muito o desafio da pesquisa, né? Porque eu e a Ingrid, a gente está trabalhando já há algum tempo nisso e é muito legal, assim. Uma coisa é a gente saber o que a gente passa, outra coisa é a gente procurar informações sobre isso, ver outras pessoas e ver outros relatos e, enfim, e costurar isso com o que tu queres comentar. Então, eu só tenho a agradecer e agradecer muito a essa galera linda que está aí, né, que são meus alunos, alunas e ex-alunos, que tem muita gente bem querida que está aí, amigos também que assistiram. Então, eu queria muito agradecer a participação deles. Isso é maravilhoso. Alunos e alunas são seres preciosos e preciosas. Muito obrigado, Patrícia, mais uma vez. Foi uma conversa maravilhosa. E é isso. Aí, só aproveitando para dizer que na semana que vem teremos o último encontro desta edição do Desconfinando as Ideias, que será com o professor Itamar, e acho que vai ser 19 horas ou 19h30, não sei bem, mas não vai ser para a alegria do Windsor. Já mandei o recado para o Itamar, o Windsor pediu que fosse de noite, e o Ita acho que vai fazer 19 ou 19h30 para você poder participar. E vai ser biopolítica e tecnologia, né, que é o tema que ele vem pesquisando já há algum tempo. Vai ser o nosso último encontro dessa edição, tá certo? Então, espero todos vocês. Muito obrigado mais uma vez e boa noite, bom fim de semana. Obrigado, Patrícia. Valeu.